Chega mais torcida gloriosa, a torcida do Fogão, ligada aqui na segunda edição, um pouquinho mais tarde, né, do nosso plantão glorioso, que a gente estava acompanhando aqui esse desastre lá nos aflitos, né? Náutico 0, Confiança 4. Não foi 1-0 não, nem 2. 4-0 para o Confiança de Sergipe, lanterna até então do Campeonato Brasileiro da Série B, para cima do líder náutico. E o Jean Carlos, que é o craque do Náutico, já voltou a jogar. Enfim, parece que a vaca tá indo pro brejo lá no Recife e a gente tá aqui só de olho, né? Só de olho. Resultados importantes até então na rodada da Série B. Eu vou conversar um pouquinho com vocês o quanto isso impacta no Botafogo. Mas antes de mais nada, galera, o papo pro botafoguense é o Botafogo tem que ganhar. A gente está fazendo uma análise da rodada porque os resultados chamaram a atenção, resultados que não aconteciam há muito tempo, e foram bons para o Botafogo. Por exemplo, a derrota do Brusque para o Cruzeiro, galera. O Cruzeiro não vencia há 9 rodadas. É isso mesmo, né, galera? Há 9 rodadas o Cruzeiro não ganhava de ninguém. E estava perdendo até os 42 minutos do segundo tempo, perdendo para o Brusque de 1-0. Gol do artilheiro lá, o Edu. É isso? Foi lá e virou, meus amigos. 2 gols em 3 minutos, até menos, né? Vanderlei Luxemburgo estreando, assim como estreou o Anderson Moreira, com vitória, autoridade, porque muda um panorama, né? Então aí provando que um técnico, mesmo que esteja, enfim, sem mercado, mas sem grandes títulos há muito tempo, né? O Vanderlei Luxemburgo, apesar de ter sido técnico do Palmeiras, um pouco antes da chegada do Abel, né, não conquistou grandes coisas, né, nos últimos anos. Na verdade, vem pegando equipes aí para fugir do rebaixamento e teve aí a benesse de pegar um Palmeiras, mas também não deu certo, né? Aliás, o Botafogo foi o que selou o fim da era Luxemburgo no Palmeiras com a vitória, né? O Palmeiras foi uma das únicas equipes a perder o Botafogo no ano passado. Mas o Luxemburgo chegou no Cruzeiro, parece que mudou o panorama, pelo menos o panorama do astral. A equipe veio muito diferente para o segundo tempo, bateu o Brusque, isso é bom para o Botafogo. Bom para o Botafogo se o Botafogo ganhar, né, galera? Então a gente está trabalhando aqui com a hipótese de que o Botafogo vá vencer a Ponte Preta. O Botafogo precisa vencer a Ponte Preta. A Ponte Preta, com esses resultados, os times de baixo vencendo, a Ponte Preta já fica ligada, porque ela também não pode perder, né? Ela precisa pontuar. E o Botafogo não pode perder para ninguém. Como diz o seu hino, precisa ganhar. Precisa ganhar da Ponte Preta para ficar a um pontinho ali do G4. Goiás e Curitiba foi uma outra partida importante. E aí qual é o melhor resultado, galera? Para todo mundo, né? É o empate, não é isso? Então, para todo mundo que está ali de abutre nessas vagas do G4, o melhor resultado é o empate quando você tem um confronto ali na frente. Então, Goiás e Curitiba empataram ontem, na sexta-feira. Foi um bom resultado. Outro bom resultado foi essa derrota aí acachapante do Náutico para o Confiança, galera. O Náutico já há algumas rodadas não vem atuando bem. Havia perdido 3 jogadores, né? Um foi vendido, o Eric, o Chiesa contusão só ano que vem, e o Jean Carlos também estava contundido. Voltou hoje, mas não deu certo. Me parece que a situação lá no Náutico é uma andorinha só, não faz verão, né? E aí o centroavante contratado até para o lugar do Chiesa não conseguiu fazer muita coisa. E o Confiança matou esse jogo só no contra-ataque. Meus amigos, a pior equipe da Série B meteu 4 no líder do campeonato. Então aí a gente vê que não tem bicho-papão. Antes, a única equipe que eu destacava há umas 10 rodadas era o Náutico, porque o Náutico estava jogando bem, porque o Náutico estava com o time titular entrosado, apesar de não ter um elenco, né, de muita qualidade. Quando você perde 2 jogadores, a situação dificilmente vai se manter favorável o tempo inteiro. Então o Náutico perdeu a invencibilidade para o Coxa, isso já aconteceu uma vez ou outra, e agora toma uma goleada do último colocado. Até então o último colocado não é mais da Série B. Então o campeonato está cada vez mais interessante, o Remo que buscava crescer, perdeu em casa para o Operário, que vai ser o adversário do Botafogo do meio de semana.
eu acho, né, nas análises que a gente vem fazendo, o Guarani também venceu. Né? O Guarani também venceu 2-0 o Brasil. O Brasil de Pelotas também tem dificuldade de vencer nessa Série B. Né? É o Lanterna. O Botafogo tem aí o jogo contra o Operário, o mais difícil dos 4 jogos dessa sequência. Ponte Preta, Operário, Brasil e Guarani. Esse time do Operário ele não é nenhum primor, mas ele tem qualidade na definição, ele tem jogadores que conseguem acertar um passe ali num contra-ataque, é um time veloz, é um time que encaixa a jogada de contra-ataque com muita facilidade. Então o Botafogo tem que estar bem ligado, olho vivo nos ex-jogadores que vão estar doidos para pisarem aí no Botafogo, né? Seu Leandrinho, Tomás Bastos, Pimpão não, porque o Pimpão ele tem respeito pela instituição, né? Mas o jogo contra a Ponte Preta amanhã, não vou dizer que ganha contornos decisivos, mas diante desses resultados, tá rolando o jogo até agora, galera. Avaí tá jogando, daqui a pouco o Vasco joga. Então, assim, não adianta a gente ficar, ai, vou torcer para fulano perder e tal. Mas esse resultado chamou atenção, esses 2 resultados especificamente, né? A vitória de um Cruzeiro que não vencia 9 rodadas com o Luxemburgo, e aí a pergunta, será que o Cruzeiro vai renascer nessa Série B e vai querer brigar por coisas grandes? O discurso do Luxemburgo, apesar de ter sido bem confuso, né? Eu entendi pouco ali do discurso de chegada dele no Cruzeiro, e quis dizer que dá para todo mundo. E tá certo, né? Ele não pode chegar no Cruzeiro e dizer que o discurso é lutar para não cair faltando um turno pela frente, né? Mais de um turno pela frente. E já começou muito bem. E o Náutico caindo, isso é muito importante. O Curitiba já atingiu a mesma pontuação do Náutico. Agora tá todo mundo ali quase com os mesmos jogos, né? Ninguém mais está devendo o jogo de rodada atrasada. Então, você já vê que não tem ninguém disparado mais. Para o Botafogo vencer a Ponte Preta amanhã não significa só estar a 1 ponto do G4. Significa não perder de vista Curitiba e Náutico, porque logo na estreia do retorno, o Botafogo aí nos 5 primeiros jogos pega o Curitiba e pega o Náutico. Então são jogos importantes para o Botafogo encaixar uma boa sequência. Bom, galera, amanhã o Botafogo deve manter a mesma base. A gente vai trazer aí no Plantão Glorioso meio-dia. Vamos comentar a escalação, vamos fazer um plantão completo aqui, né, sobre Botafogo e Ponte Preta. E a carreata, né, do Dia dos Pais. É interessante também a gente falar. O pessoal vai estar aí com seus carros seguindo o ônibus do Botafogo, que vai sair da concentração lá na Barra até o Engenho de Dentro, né, no estádio Newton Santos. Então, se você estiver completamente de bobeira, vá lá. Só bote-o sem parar, porque na hora do pedágio, né, o ônibus está passando, aí você tem que pagar o pedágio, o ônibus já foi e você ficou para trás, né? Então é melhor você botar um sem parar, porque senão você vai parar, tá certo? Trocadilho horroroso, mas a rodada foi boa pra gente, né? Então a gente encerra com aquele sorriso no rosto e saudações alvinegras. Fui!